Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast e dessa vez temos um convidado aqui que eu gostaria de começar agradecendo a ele de ter vindo aqui de Sorocaba. Estou muito empolgado aqui de conversar. O bate-papo hoje vai ser sobre o agronegócio. Estou aqui com o Rodrigo Alândia, ele é da Orion Tecnologia e é um prazer a gente poder se conectar aí com pessoas que podem contar a história, e já vi que a história de vida dele é incrível. Então eu gostaria de passar a bola aqui para ele, para que ele possa se apresentar e dizer quem que é o Rodrigo na fila do pão. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco da minha história, da minha vida profissional, principalmente. Tem muito para contar aí. Não que seja velho, mas tem bastantes experiências. Mas quem eu sou na fila do pão? Bom, eu sou um boliviano, com 21 anos de Brasil. Sou filho do Ricardo Alândia, da Marta Román, bolivianos. Saí da minha casa na Bolívia, do conforto dos meus pais aos 17 anos. Vim fazer faculdade no Brasil. Uau. Vim estudar agronomia aqui. Depois da agronomia fiz mestrado. Conheci a minha esposa, a Milena, que me deu meus dois amados filhos, o Rodrigo e a Rebeca. E hoje estou como diretor de marketing e novos negócios na Orion Tecnologias. Que bacana. E admiro muito a sua coragem, porque uma pessoa com 17 anos sair do país e ir para o outro fazer, isso não é para qualquer um, não. Então isso já mostra um pouco que você é merecedor da trajetória que você está colhendo. Falando em trajetória, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua jornada até você se tornar diretor de marketing de uma empresa tão conceituada aí do agronegócio, e ainda mais no Brasil, que é um país referência no agro, né? Legal. Bom, eu sou um estudante de agronomia que talvez tive a sorte de decidir o que eu queria fazer da minha vida ali no quinto, sexto período da faculdade. Eu já tinha o gosto pela aplicação. Quando eu falo aplicação, eu estou me referindo a praticamente pulverização, ou seja, aplicação com pulverizadores. Eu sempre fui fascinado por máquinas. E aí surgiu meu gosto, falei assim, eu preciso me especializar e comecei a estudar muito aprofundado nesse tema. Quando formei, antes de formar, aliás, eu já fui fazer estágios na área de mecanização e demais, e quando formei já estava aprovado no mestrado nessa área de tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários na Unesp de Jaboticabal. Então, entrei, me preparei, fiz o mestrado, para quem não sabe, o mestrado científico, acadêmico que eu chamo, ele é focado em pesquisa, né? Então, geralmente o mestrado, doutorado forma pesquisadores, futuros professores e demais. Só que eu precisava estudar ali para aprender a fundo sobre essa parte da tecnologia de aplicação, que era gotas, bicos, alvo e principalmente a ciência da dinâmica das gotas. E foi o que eu estudei. Estudei muito em laboratório, em campo, fiz a minha tese com algo inovador que contribuiu para o mercado, isso me deixa orgulhoso. Inclusive, aqui abrindo um parênteses rapidão, parte do meu mestrado está num livro que foi publicado recentemente, e eu agora na Grishow recebi a visita do meu orientador, o Marcelinho, naquela época, que ele falou assim, cara, tá vendo isso aqui? Citação, tem referência do trabalho do meu mestrado, tem foto do meu experimento, tem foto das minhas mãos ali mexendo e tal. E é muito legal porque mostra que o trabalho fica na Bíblia da tecnologia de aplicação para futuros estudantes, né? Então, dali, eu poderia ter seguido o doutorado, eu até gostaria, mas eu precisava ganhar dinheiro. Sim. Então eu falei assim, vou ganhar dinheiro. E comecei a procurar, e quando defendi a minha dissertação de mestrado, eu já estava empregado, graças a Deus. Então, saí para trabalhar, e numa empresa onde era da área, ou seja, era da área de aplicação. E eu entrei como engenheiro de produto. E aí foi uma parte legal que acho que pode servir até para alguns que estão assistindo isso aqui, que eu tinha duas opções. Trabalhar na empresa dos meus sonhos, que eu sempre quis trabalhar, que me oferecia uma vaga como representante comercial,
Uhum. que é obviamente é uma venda técnica e demais, ou trabalhar numa empresa que era concorrente, mas me oferecia uma vaga como engenheiro de produto. E Que aí, dilema, hein? nessa vaga do engenheiro de produto era para América Latina, essa vaga comercial era Brasil. Só que era a empresa dos meus sonhos. Aham. Uma empresa americana, uma empresa francesa. E aí, o salário aqui era maior ainda. E eu fui e escolhi trabalhar na empresa de menor salário. Por quê? Porque eu falei assim, eu quero ser engenheiro de produto. Tá mais alinhado com Eu não quero ser... Só para você entender a cabeça da pessoa que não queria ser comercial. Uhum. Eu falei, pô, eu sou um cara técnico, eu preciso ser engenheiro. Então tinha essa mentalidade, falei, eu vou ganhar menos agora, eu vou aprender, eu vou evoluir e depois eu continuo. E fui como engenheiro de produto. Fiquei 1 ano e meio nessa empresa e essa empresa americana veio me procurar novamente 1 ano e meio depois e aí sim eu migrei com o melhor salário para uma vaga técnica, Uhum. né? E aí fiquei 5 anos nessa empresa americana e há muitos aprendizados. Demais, muitos. E aí passei a ser responsável técnico, passei a ser gerente, não só na parte técnica, mas também... Aí que tive minha primeira posição de gerente na área comercial, e aí sim meu horizonte abriu. Falei, não, vamos ser comerciais, porque realmente era muito técnico, cada venda era muito técnica, né? Então assumi a América do Sul, e aí foi. E depois veio aquela questão de apostar no crescimento. Não tinha para onde crescer e decidi dar um passo atrás. Uhum. Mudei de empresa, mudei de cargo. Talvez poucos sabem, meu salário foi menor, mas foi uma aposta. E fui, obviamente, com prévio alinhamento da família, etc. Uhum. E fui. E aí, nessa empresa, entrei como especialista. Em 1 ano, virei gerente. Fui expatriado. Voltei para o Brasil e virei diretor. 7 anos de carreira nessa empresa, uma empresa multinacional de máquinas agrícolas, onde realmente tive grandes aprendizados. Eu diria que meus maiores aprendizados na área de marketing e de tudo que eu sei hoje, de experiências que eu vivi com pessoas, com processos e demais, foram praticamente nesses 7 anos. Uhum. E hoje eu tenho o prazer de poder aplicar muito daquilo, né, na Orion. Nesse ano que eu estou de Orion e realmente nesse ano fizemos bastantes mudanças positivas, né, dentro do marketing 360. Sim. Então essa é minha pequena trajetória e história de como cheguei até hoje, um resumo bastante rápido. Mas sabe que eu acho muito legal e assim, eu gosto muito de conhecer a história das pessoas e assim, tem 2 coisas que me chamam muita atenção no que você comentou. Primeiro é a coragem de um menino de 17 anos, falo isso na condição de alguém que tem uma barba branca que já passei dos meus 40 anos, porque hoje eu vejo uma pessoa com 17 anos sair de um país e ir para o outro, fazer uma faculdade, já tem coragem, mas principalmente essa questão de você entender algo estratégico que não é o melhor para o momento financeiramente, mas você já ter essa visão de carreira, isso também já mostra o quão diferente você é. E eu queria também agora assim, entender um pouquinho como que a sua formação em agronomia e seu mestrado te ajudam a enxergar o mercado do agro assim como um todo. Legal. A minha formação, eu diria o conjunto, né, da minha formação como engenheiro agrônomo e o meu mestrado, essa base técnica tem me ajudado muito, porque hoje eu sou um diretor de marketing e novos negócios. E muitas vezes quando se fala em marketing, as pessoas associam logo com comunicação, publicidade, ou post na rede digital, social. ou que eu sou o cara que faz os posts e mexe no Instagram da Oreo. É basicamente isso, certo? Mas... é muito mais embaixo. O marketing é muito grande. Eu digo, para resumir, quando eu não estou com paciência para explicar para as pessoas, assim, digo, né? Quando não dá para explicar, eu falo assim,
O marketing é muito mais estratégico do que se imagina, né? E essa base técnica tem me ajudado justamente porque eu trabalho no agro, e sempre trabalhei no agro. E esse conhecimento, esses fundamentos me ajudam a usar o técnico, entender muito bem do técnico, da agronomia como um todo, fora aquilo que eu domino, relacionado a máquinas, aplicação, etc., com o marketing, ou seja, a parte estratégica. Então, eu consigo fazer esse balanço, vamos chamar de blend, né, entre o técnico e o estratégico para poder criar um resultado muito melhor. Então, me facilita muito a vida e tem me ajudado no passado a ter essa visão muito crítica em tudo, né? E assim, experiências atuais do meu passado era que, mesmo em algumas situações onde eu não precisava aprovar certas coisas, certos conteúdos e demais, sempre passava na minha mão, porque falava assim, cara, seu olho sempre enxerga algo diferente. Então, eu tinha eu sempre fui aberto mesmo com a agenda ocupada, eu achava bom, para mim era um prazer. E era um elogio, as pessoas falavam assim, cara, se você olhar, eu te agradeço. E eu olhava e falava assim, não, realmente, aqui daria para usar isso. Isso é uma base, como eu disse técnica, e tem um ponto também que eu acho que é importante. Eu sempre fui apaixonado por aquilo que eu faço. Isso é o segredo, da parte técnica, ou seja, e isso está estampado no meu corpo, né? E nos seus olhos, com brilho. Exato, eu sou uma pessoa apaixonada. Eu sou muito abençoado de poder trabalhar com aquilo que eu trabalho. E sempre fui. Na verdade, nunca trabalhei com aquilo que... Sabe, aquela pessoa que acorda, vai ao escritório 8 horas da manhã, fala assim, puta, tomara seja 5 logo. Minha vida... Tomara que chega sexta-feira. Exato. E chega sexta-feira e sextou, que maravilha. Não, eu sempre fui... Parece meio nerd que eu tô dizendo, mas não é. Porque realmente era paixão. Claro, o meu trabalho sempre envolveu campo, sempre envolveu escritório, em alguns momentos muito campo, muita viagem, estar com o produtor, estar com as máquinas, estar ali do lado, ter, né, contato direto com as tecnologias e entender o que está acontecendo, quando tem problemas, entender qual que é o problema. Não tem coisa mais linda que solucionar um problema para um produtor. Chega assim, cara, tem um problema. Já aconteceu de viajar, pegar um avião, pousar no destino, uma viagem longa, chegar assim, ir para o campo, resolver seu problema. Não tem prazer maior que fazer isso, né? Naquelas épocas. E hoje, eu digo, tenho a bênção de poder fazer o marketing, né? De algo que eu sou apaixonado, né? E na empresa que eu trabalho, na Orion, trabalhamos com soluções que realmente também é um tipo de aplicação pela qual eu sou apaixonado, é um tipo de agricultura que a gente tem como foco, que é a agricultura regenerativa, uma agricultura sustentável, que faz parte de uma base agronômica na essência, e isso também faz brilhar os olhos, sabe? Então, o segredo é esse. E quem trabalha com paixão é um abençoado, uma pessoa que realmente tem muita sorte, porque reflete no resultado final. Sem dúvida nenhuma. É legal quando as pessoas têm o privilégio, vamos dizer assim, de se encontrar, né? Tem pessoas que às vezes ficam mudando de carreira. Por exemplo, eu comecei a desenvolver sites com 16 anos. Isso foi lá em 98. E na época nenhuma empresa se preocupava ainda em ter site. A internet era discada, E minha mãe falava, filho, isso daí não vai te levar a lugar nenhum, sai disso, vai estudar para o vestibular, vai tentar ser médico. Mas me encantava a tecnologia, então eu não consigo imaginar um plano B, o que eu teria feito de diferente. Então eu deixei a paixão também me guiar. E assim,
você já até introduziu um pouco do que eu queria entender, porque assim, o marketing do agro é algo muito técnico, consultivo, que muitas vezes tem uma jornada mais longa, né? E então, sei lá, não é tão simples, não é algo que a pessoa, como comprar um celular, ela acorda, não, eu cansei do meu celular, vou comprar um celular novo e vai lá e compra, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os desafios aí do marketing no agro, e um pouquinho da sua experiência que você já vivenciou. Não, legal. Você tocou um assunto interessante que é o do celular, né? Quando a gente tem treinamentos, e vou ser bem sincero, algumas vezes já tô até procurando qual que é o melhor treinamento comercial para o time comercial, né? Porque geralmente vem, vou te trazer um caso da Apple, vou te trazer um caso da Netflix e tal. Meu, não é por aí, né? O caminho não é esse. Seria muito bom poder trabalhar com esse tipo, mas sabe, eu até posiciono a marca, e de fato, porque a marca Orion é uma marca hoje no mercado premium, por vários fatores, e não vou entrar em detalhes agora, mas é uma marca premium, é uma marca que realmente gera desejo em todos os produtores, assim como a Apple. Só que não é a mesma coisa, né? Não é impulso, aquela pessoa que vai lá e, não, eu vou comprar um iPhone e vou dividir em 12, mas eu vou ter meu iPhone. Não, as pessoas no agro, elas são mais racionais nesse aspecto. Mas dentro do agro, eu acredito que tem alguns desafios, porque o produtor, ele tem uma segmentação interessante, né? Temos produtores de diferentes culturas. Quando eu digo culturas, é o que ele produz, né? Temos produtores de soja, milho, grãos como um todo, temos produtores de frutíferas, temos produtores de, enfim, independente da solução. Assim como temos vários segmentos dentro do agro, no nosso caso, soluções para aplicação de biológicos no suco do plantio. Máquinas, temos as pessoas que fornecem produtos biológicos, que também temos dentro do nosso grupo, químicos, que são talvez hoje uma das grandes potências econômicas dentro do business agro. Equipamentos, né? Máquinas de forma geral, ferramentas, etc., irrigação, etc., etc. Né? E temos, como eu te disse, níveis de produtor em base às culturas que produzem, em base ao tamanho das áreas, ao nível de investimento que eles têm para fazer nas diferentes tecnologias dentro do agro. E o grande desafio é você fazer o produtor acreditar que o que você oferece vai entregar valor para ele. Vai agregar no dia a dia. Exato. Né? Mas qual que eu diria assim, para empresas que são idôneas e que têm realmente um produto que entrega valor, é até simples fazer isso. Porque você sabe que não está mentindo, você sabe o potencial do seu produto, mas você precisa fazer com que o produtor, primeiro, conheça, ou seja, que ele saiba que você existe, ele saiba o que você oferece e ele acredite naquilo que você está falando. E para isso você precisa de certos caminhos, né? Então, por exemplo, imagina no caso de um químico. Ele é impactado por uma campanha publicitária em qualquer rede social. Chegar para ele e fazer, o novo herbicida XYZ está aqui. Ele vai acabar com tudo com um custo reduzido e vai fazer 1000 maravilhas. Beleza. Será? Como é que eu provo? Ele vai ter que ir em dia de campo, ele vai ter que participar em algum evento, ou a revenda vai ter que mostrar para ele. Só como um exemplo, e acontece a mesma coisa com máquinas, com nossa solução mesmo, né? Nós temos programas de demonstração dentro da Orion que trabalha justamente de poder levar o produto e falar assim, cara, aplica no suco do plantio com equipamento que garante 99% de eficiência. Nós garantimos isso. E vocês fazem uma amostragem? A gente faz assim, depende do cliente, na verdade, né? Mas a gente pode deixar o equipamento com o cliente, ou a gente pode fazer um número X de hectares com ele, fazer, você aplica com tratamento de biológico na semente, então faz esses X hectares assim, e do lado fazemos assado. Usamos imagens satelitais para que
se entenda que a área é homogênea, não tem outros parâmetros influenciando, aí você fala assim, não, então quer dizer que o meu tratamento, o meu produto te entregou mais sacos por hectare. E o cara consegue pagar o equipamento, e não só o equipamento, a gente consegue provar isso. A gente, dependendo do nível de investimento, o cara tem 400% por mês de retorno. Ou seja, algo que não existe em nenhum investimento, sabe? Então, aí a Apple fica no chinelo. Exato, porque a Apple não te dá dinheiro, entendeu? Então, o nosso equipamento, ele vai e te paga o equipamento, te paga a plantadeira, em muitos casos te paga o conjunto de plantio inteiro. Que legal. Pelo que ele entrega de produtividade, sabe? Então, e a gente prova isso, a gente mostra isso. Mas o cliente sempre não, quero ver para crer. E aí tem o trabalho do time nosso, né, o time de RTVs, time técnico, marketing tático, para ir lá e fazer ele acreditar, e é assim que acontece. Então, o grande desafio está para as empresas novas, que precisam de maior investimento, precisam de maior trabalho de campo. No caso da Orion é muito mais fácil, por quê? Porque a marca é muito forte, a marca tem 57 anos de mercado já. Então, o cara fala Orion, fala, não, eu sei que a Orion é boa, eu sei que a Orion funciona, eu sei que a Orion entrega. Mas imagina uma marca pequena que está querendo entrar no mercado, independente de qualquer segmento, ele fala assim, eu preciso entrar no mercado e crescer. É um desafio enorme seguir essa linha. Quebrar essas barreiras, né? Exato. E o agro te demanda isso, né? Então, não é fácil, mas digo, não é fácil, mas é fascinante. Gostei do FF. Legal. E quais canais e estratégias você, não na Orion, mas no mercado agro como um todo, você acredita que são os mais eficientes? A presença digital já consolidou um resultado ou um percentual significativo? Com certeza. Com certeza. Hoje digital é tudo. E não somente como marketing digital, né? A própria agricultura digital que tanto se fala, né? É um fato. Inteligência artificial. Exato, é um fato. Isso é um fato. E o marketing digital, ele realmente está presente. Ele tem que fazer parte da estratégia. Quem não faz hoje marketing digital está fora, né? Isso, como eu disse, é um fato. Mas tem vários outros canais de acesso. Indicações, né? Exato. feiras. Então, é tudo, a gente fala, é marketing 360, não sei quão redundante vai soar isso, mas tem que ser. Né? Quando você vai lançar um produto, você vai retrabalhar a marca, independente da ação que você tenha, você tem que usar o 360 do marketing. Agora, onde você vai colocar mais peso, eis aí a questão, a estratégia que você tem que usar. E aí depende da marca, depende do produto, depende do que você está fazendo para você colocar o balanço de será que eu coloco mais nas ações de campo, será que eu coloco mais no digital, será que eu coloco mais isso? Te dar um exemplo, uma marca que está começando, abro minha marca, o que eu faço? Eu preciso ser conhecido. Entendeu? Então, a maneira mais fácil hoje de você ser conhecido é no digital. Sim. Como? Tem várias estratégias, você sabe muito melhor do que eu, mas o que tem funcionado muito no agro são os influenciadores. Sim. Muito. E tem influenciadores muito bons, a gente trabalha com alguns, e eles te trazem como a gente fala, né? Alcance. Um alcance impressionante. Assim, sem dúvida, eu digo, os valores hoje de influenciadores talvez não sejam os mais acessíveis, mas tudo depende daquilo que você procura. Por isso que eu digo, estratégia. Qual é a sua estratégia? O que você quer? Né? Aonde você quer chegar, você tem que planejar. E aí, em base a esse planejamento, você vai ter o seu resultado final. Então, se investe e você colhe. Né? Literalmente, né? Exatamente. É isso, exatamente. Bacana. E, assim, eu
eu dei uma olhada no Instagram de vocês, achei bem legal, umas collab que vocês fizeram, e é bem isso mesmo, não é só o alcance que está em jogo ali nessas parcerias, e sim também o público, a audiência, que às vezes está conectado com o seu público potencial, né? E acaba sendo às vezes um conteúdo mais divertido, mais leve, do que a marca às vezes vai passar algo mais técnico, né? E uma coisa também que eu vi nas redes sociais, vocês marcaram presença na Grishow, né? E vi que vocês tiveram uma presença bem marcante, impactante com lançamentos. Queria que você contasse aí tanto a presença da Oreo na Grishow e como que foi a feira como um todo, né, esse ano. Legal. A feira como um todo, eu vou me reservar comentários, porque a Grishow é uma feira muito polêmica em termos de organização e demais. Muita gente reclama, mas eu vou te dizer o que eu disse para quem estava no meu entorno durante a feira. Eu falei assim, podem falar o que for, a Grishow é e vai continuar sendo a maior feira da América Latina. E quando eu falo da América Latina, é porque não é só pelo tamanho, não é só pelos números, etc. A Grishow é um acontecimento, que eu digo, um acontecimento global. E eu vivo isso desde... Só para você ver, eu cheguei no Brasil em 2004. Desde meu primeiro ano no Brasil até hoje, eu vou na Grishow todo ano. Todo ano. Naquele então eu ia como estudante. Às vezes eu conseguia amigos que queriam me acompanhar e a gente rachava a carona de um carro. Teve vez que eu peguei um ônibus, desci em Ribeirão Preto, peguei um mototáxi, fui até a Grishow, andei a Grishow, pelo apaixonado que eu sempre fui por máquinas, fiquei o dia, peguei mototáxi, voltei para minha cidade, sabe? Depois comecei a trabalhar e todo ano eu trabalho na Grishow até o dia de hoje. E eu gosto, eu não acho ruim não, tem gente que odeia, eu gosto. Mas enfim, cada um. Mas qual é que é o ponto? Que sempre a Grishow foi o ponto de encontro global, não só de business, de todos. Te dar um exemplo, empresas multinacionais. Qual que é o momento onde todos os globais se encontram? Falando em máquinas, né? Porque o que mais tem na Grishow o foco é máquinas. É a Grishow, certo? Caminha pela Grishow e você vai ouvir praticamente inglês o tempo todo. Hoje chinês. Castelhano, chinês. Tem muito chinês agora. Nossa senhora, com a chegada dos drones, nem se fala. Tem muito chinês. Muita gente da América Latina como um todo, né? A gente mesmo atende visitas de gente da Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Guatemala, enfim, muita gente de diversos lugares, procurando negócios, procurando entender do que a gente faz. Enfim, tem perfis para tudo. Você não vê isso em outra feira. Em lugar nenhum. É só na Grishow. Então, essa é a importância da Grishow. Então, por isso que eu falo, podem falar o que for, a Grishow sempre vai ser a maior feira e o maior foco da América Latina. E para nós, em 2025, foi, eu diria, um divisor de águas, porque foi a nossa presença com o maior número de lançamentos da história da Orion, nesses 57 anos, maior número de histórias, uma presença com um stand que eu diria também divisor de águas, porque mostra um novo posicionamento da nossa marca, que é algo que a gente trabalhou desde que eu entrei o ano passado. Retrabalhamos logo, retrabalhamos tagline, que a tagline é fundamental, esse posicionamento nosso que é o For Professional Farmers, que é para produtores profissionais. E eu fico muito orgulhoso com isso, porque o fato de ser para produtores profissionais, eu faço questão de reforçar que é a questão de, não importa o tamanho que você tenha, você pode ser profissional. Sim. Pequeno, médio, grande, gigante. Tem produtores gigantes que não são profissionais. Eu digo na hora de fazer o trabalho no campo, né? Como eles vão trabalhar o campo. Então, nós somos uma solução, uma marca para produtores profissionais. Então, nessa Grishow, a gente teve um stand fenomenal, fora as tecnologias, os lançamentos, LED, até
um espaço que eu acho que eu não achei que teria tanto impacto positivo, mas teve. Para mim era algo, na verdade, algo mais para o conforto, que foi um refeitório. Fizemos um refeitório Sério? dentro do stand, reservado, obviamente, porque na Grishow é meio caótico você comer, né? Então, fizemos um refeitório para os funcionários e para convidados, então, revendas, clientes, um espaço bonito, tínhamos um buffet e tal. Então, e foi muito positivo. Então, digo, 2025 realmente foi, daqui para frente, um divisor de águas. Bacana. E é o que você comentou, né, Rodrigo? Eu acho que não tem um outro evento no Brasil e talvez na América Latina nessa proporção onde você vai encontrar marca, produtor, representante, distribuidores, estudantes, né, pessoas entusiastas da área. Eu acho que ali realmente é um outro nível. E é difícil realmente administrar um evento de tamanha proporção. E eu tenho muita vontade de conhecer. Eu nunca fui na Grishow, mas não é de hoje que eu tenho vontade de ir. Se vocês estão convidados, 2026, convidados da Orion. Opa, será um prazer. Eu me encarrego da logística, dos ingressos. Fiquem à vontade para ir. Muito obrigado. E outro ponto importante, aproveitando que estamos falando de Agrishow e de feiras, tem uma feira nos Estados Unidos que chama Farm Progress Show. Muito famosa. Muito famosa. A Farm Progress Show, eu também ia muito. O ano passado não fui, esse ano devo ir de novo. É uma feira que sempre foi muito famosa pelos lançamentos. Ou seja, tudo que é lançado na Farm Progress Show era uma tendência mundial. De ali vai cascateando para o Brasil, etc. Né? É engraçado que hoje a Farm Progress Show é uma feira. Você escuta mais português e espanhol do que inglês lá. É muito brasileiro lá, argentino, nem se fala. Porque é um passeio muito legal ir na Farm Progress, porque você não vai só na Farm Progress. Você aproveita para visitar farmers ali, produtores, visitar fábricas de marcas importantes de equipamentos, né? O pessoal vai muito na fábrica da John Deere, fábrica de produto de químicos, sementes, etc. Né? Mas o que eu acho legal é que na Farm Progress, com essa força e importância que tem, você não vê 1/3 do investimento em estrutura que tem na Grishow, por exemplo. Sério? 1/3, mas estou sendo generoso. Os estandes, o nível dos estandes que chegou hoje a Grishow, de forma geral, é impressionante. Mas impressionante. Coisa de louco. E não sou eu que estou dizendo. Os próprios americanos, europeus que chegam e falam assim, é impressionante como as marcas investem aqui para essa feira, né, de forma geral. E eu uso a Farm Progress. Tem outras feiras, não vou falar assim globalmente, porque as feiras da Europa, por exemplo, EIMA na Itália, Agritecnica na Alemanha, são feiras indoor. Então aí é outra pegada, aí naturalmente já é outro nível. Mas comparando Farm Progress Show com a Grishow, realmente você vê em termos de estrutura e demais, a Grishow é impressionante. Que legal. E assim, na sua opinião, quais são os maiores desafios das empresas de agro na hora de se posicionar para o mercado? Muitos desafios, muitos desafios. Eu acho que, eu diria, depende do ponto de vista, porque o maior desafio é ter identidade. E tem muitas empresas que ou fazem o que os outros fazem, ou seja, são mais do mesmo, né? Isso é o mais importante, você ter uma identidade, você ter um posicionamento e, em base a isso, ser um driver. Eu aprendi isso na minha vida, de sempre fazer. Se você não faça com que tua empresa e teu produto seja um driver de mercado. Ou seja, que ele direcione a todos. Que ele diga como tem que ser. Né? E, de novo, eu tenho a satisfação e o prazer de trabalhar numa empresa onde somos hoje drivers de mercado e estamos direcionando o mercado. E até acho até engraçado, eu dou risada aqui porque estou muito feliz com isso. Até de como deve ser chamado o produto que a gente trabalha. O ano passado,
o produto, eu não vou citar textualmente, né? Porque depois a concorrência pega esse vídeo e vão para trás só por contrariar. Mas o produto chamava X. Eu falei assim, não, o produto tem que ser chamado Y, com base técnica. E eu falei, internamente, falei assim, pessoal, a partir de hoje, nosso produto é Y. Nomenclatura dele. E vamos ser o driver de mercado. Vamos fazer que o mercado siga a gente. E até aproveitando o parênteses agora, quando eu estava falando com a agência daquele então, a agência falou assim, cara, a gente precisa mudar nas artes de publicidade o nome do produto, o nome a nomenclatura do produto, porque se você mudar a nomenclatura, você vai chegar a mais gente. É isso que as pesquisas do Google nos trazem. E eu falei assim, não, vamos manter o nome que eu tô propondo. Pode soar arrogante, mas não é questão de ser arrogante, é questão de ser correto. Conhecer, né, o mercado. Tem que ser correto. Esse é o termo correto. Então, eu falei assim, me dá 3 anos. Em 3 anos, todo o mercado vai estar falando isso aqui. Espero que sim seja. Mas já estamos em bom caminho. Chegou final do ano, fiz o posicionamento com todo o time interno, falei assim, a partir de agora, todo mundo vai dizer Y. Janeiro, já tínhamos 2 empresas, comunicando nos canais, usando nossa nomenclatura. Concorrentes muito próximos agora, mês passado, usando nossa nomenclatura. Tendência. Somos drivers. Então é isso, esse é o ponto, esse é o desafio. Você posicionar tua marca com identidade, né? Como driver e principalmente posicionar tua marca com uma solução clara. Você tem que ser muito claro, você tem que ser muito transparente com o produtor, né? Esse é o desafio hoje em termos de branding, né? De marca. E é isso que o cliente vai gerar confiabilidade. Uma vez gerada essa confiança do produtor, aí você tem que, né, fazer para valer. Aí o produto faz o trabalho dele. E no agro, diferente de outras áreas, tem um ponto muito importante. Porque tudo é muito bonitinho, né? O que eu estou dizendo aqui, o produto faz o trabalho e demais. Mas não é só isso. No agro tem um ponto importantíssimo que chama pós-venda. Não investiu em pós-venda, tchau. Foi só uma, acabou. Pode ter tudo que você quiser, a marca que você quiser. Por isso que as marcas hoje se preocupam tanto, aquelas que realmente são boas, sério, né? Se preocupam com pós-venda. A Orion, por exemplo, a Orion tem 80 carros no campo, rodando. Só visitando o cliente. Só para fazer pós-venda necessário. E o pós-venda, eu digo, é montar equipamento, atender o nosso cliente na hora que precisa ser atendido, porque, pensa comigo, nossa solução ela vai em cima de uma plantadeira, na hora do plantio. Hora do plantio é um dos processos mais críticos que tem no processo todo. No processo todo de produção, né, de culturas. Então, se o cara perdeu a janela de plantio, se o cara não aproveitou aquela umidade do solo, etc. Até a lua, né? Não, ele pode perder produtividade. Sim. Então, imagina que nosso equipamento que está em cima da plantadeira, ou o equipamento que está em cima da plantadeira, chega a dar algum problema e prejudica o plantio, porque parou. Nunca mais compra. Nunca mais. Pelo contrário, vai querer queimar, né? Exatamente. Então, a nossa preocupação é garantir com que nunca pare e se caso por alguma situação, que às vezes chega a acontecer, o monitor, o operador mexeu algo errado, desconfigurou tal, o nosso time está 24 horas ligado, muitas coisas se resolvem por telefone e quando não, você vai e tá ali, temos técnicos prontos para ir e resolver na hora. Então, esses são os pontos críticos, diria eu, das empresas. Mas, resumindo, né, identidade e saber chegar com soluções claras para o mercado. Né? Uau!
E tem muita coisa que você falou que eu achei muito interessante. O pós-venda, sem dúvida nenhuma, porque assim, às vezes você pode vender, mas se você não tiver uma pós-venda, você nunca mais vai vender. E o pós-venda que às vezes acaba realmente sendo um grande diferencial, né? Porque a pessoa vai falar, não, peraí, eles são parceiros. Ele pode até custar um pouco mais caro, mas eu ligo aqui, ele resolve o meu problema. Então, assim, isso sem dúvida. E uma outra coisa que, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando na relação, porque a maior parte dos nossos clientes aqui são indústrias, são do B2B. Então, por exemplo, a gente tem, muitas vezes, uma comunicação muito mais técnica para o engenheiro ou para o comprador, que ele já tem especificações do que ele precisa ali comprar, e ao mesmo tempo ele precisa ter algo mais resumido para passar para a diretoria ou para o CEO, para esse levels, de tipo, olha, isso aqui atende o requisito, vamos ter X de economia ou X de ganho de produtividade e tal, e o cara poder assinar, que a gente fala que é o influenciador e o tomador de decisão. E pelo que você está me falando, no agro também é a mesma coisa. Né? Exatamente igual. E em alguns grupos segue essa mesma estrutura, hierarquia. Em muitos casos você tem que lidar com compradores. E acontece até de gerentes de fazenda te ligar e pedir, pelo amor de Deus, convence meu comprador, e você ir lá para compras. E às vezes o comprador não tem esse canal direto com o gestor de campo, que quer a nossa solução, porque a nossa solução não dá problema, não para. E acontece. E a gente sempre tem que ter muitos casos, seja com fabricantes, ou seja com grupos, onde o comprador ele resolve comprar para querer mostrar a redução de custo, e ele vai para uma solução mais barata. Nós não somos o mais barato, né, pelos motivos que eu comentei, né, de termos a qualidade, a precisão, termos a eficiência garantida de 99%, temos o pós-venda que temos, tudo isso, o custo é bastante alto. Então não somos o mais barato. Mas, às vezes, os compradores vão e fecham o mais barato. O que acontece? No ano seguinte, eles voltam porque sabem que teve problemas no campo, né, e acontece muito. E os gestores, tem muitos casos onde ele realmente, de joelhos, porque quem é prejudicado? É o gestor de campo, a dor de cabeça é para ele, né? Então, ele vai para o comprador e, exatamente como você mencionou, vai para os tomadores de decisão, né? Em outros casos, você lida diretamente com o produtor, né? Quando realmente ele é o tomador de decisão, ou em alguns casos você influencia o filho do produtor que quer, e ele tem que convencer o pai a fechar o negócio. Enfim, tem vários modelos, mas eu vou dizer que é divertido trabalhar com esses diferentes formatos, né? Sabe que é bacana a gente, assim, criando um paralelo com o nosso negócio aqui, nós também, aqui na cidade, nós não somos o mais barato. E aí o que a gente faz? Muitas vezes quando a gente está negociando, a gente sentiu que a empresa que tinha muito fit com a nossa solução, né? E aí dá um follow-up ali, olha, acabei fechando o outro por conta de preço, ele fez um preço por tanto. A gente fala, não vai dar certo. Aí o que a gente faz? A gente tem um CRM, que a gente cria uma tarefa para o nosso time de vendas, então ele coloca lá que, como geralmente os contratos são de 12 meses, a gente coloca uma tarefa automática para daqui 10 meses o meu time de vendas entrar em contato com essa pessoa para saber como está a satisfação, se eles vão renovar com essa empresa, se eles querem voltar a conversar conosco e tal. E a gente tem muito êxito nessa tarefa, sabe? É o bendito CRM. Ele ajuda muito, muito. E não só nisso, né? Ou seja, na gestão como um todo. Exatamente. Previsibilidade, né? Hoje que eu não uso a CRM, eu digo, tá perdendo tempo. Porque... Deixando dinheiro na mesa. Exato. Gestão de equipe, gestão comercial, gestão de processo como um todo. E esses gatilhos, né? Me alerta quando eu tenho que dar o bote novamente, é um dos melhores. Então,
Se você não tiver CRM, contrate. E assim, eu queria que você, agora trazendo um pouco mais aqui de luz para a Orion, queria que você contasse para nós como que é você vender algo tão técnico, como que é você criar essa comunicação de algo tão técnico, algo tão profundo, e que ao mesmo tempo você consiga ser assertivo, assim, porque a gente sabe de uma primeira comunicação, você tentar passar tudo, o pessoal não vai absorver nada, né? Eu acredito que o grande desafio nisso tudo é treinar, porque dentro do time e dentro dos times, você sempre tem as pessoas com maior facilidade para comunicar essa parte técnica de fazer entender por que tua solução agrega o valor que agrega, e tem alguns que têm maior dificuldade. Então, o desafio nosso como gestores é ajudar essas pessoas com ferramentas para que possam ajudar e convencer o nosso cliente. Temos alguns métodos, né, na Orion que a gente utiliza para poder explicar o porquê somos o que somos. Como eu disse, chegar até aqui foi um grande trabalho e o mérito todo, né, para o nosso CEO e fundador da Orion, o Ricardo Rodrigues da Cunha, e ao time dele, mas ele sempre capitaneando tudo, né, porque ele que inventou o equipamento lá em 67, ele que foi desenvolvendo, direcionando, e ele está até hoje trabalhando com a gente, ainda ele como pesquisa e desenvolvimento, se envolve, é fascinante trabalhar com ele. Ele também deve ter o brilho no olhar que a gente estava falando. Não, ele tem, é impressionante. Por isso que a gente, quando conversei com ele a primeira vez, foi muito rápido, assim, o match, né, do Ricardo, do Alexandre também, que trabalha como vice-presidente, e temos um time muito, muito bom. Então, o nosso desafio realmente é fazer isso, com que o nosso time comercial, nosso time técnico, ele tenha a capacitação total para passar as informações de valor que geramos. Porque a gente não fala, diferente de outros, não fala quando vai apresentar um produto, que meu chassi tem uma espessura tal, que meu tanque, que minha bomba. O mecânico... Os americanos chamam isso de bullshit. Exatamente. E nosso equipamento, ele tem diferenças em relação a isso. Não é à toa que damos garantia maior que qualquer concorrente, etc. Mas não é só isso. Ou seja, o que nosso equipamento faz e como a gente, né, dimensiona ele para fazer é o que faz a diferença. Então, eu vou te dar um exemplo para você entender e para quem está assistindo e talvez não seja da área, né? Nós, Orion, somos uma empresa que trabalha com equipamentos para aplicação de produtos biológicos no suco do plantio. Então, se eu vou plantar soja, em cima da plantadeira vai nosso equipamento que vai aplicando o produto biológico. O que é produto biológico? Pode ser um inoculante que vai fazer o quê? São bactérias que fixam o nitrogênio da atmosfera. Então, é um produto que é aplicado, ele vai cair no suco, na semente e no solo, né? Junto com esse inoculante que vai fazer o trabalho de fixar nitrogênio, eu posso aplicar um bionematicida, um bioinseticida, biofungicida, tudo à base de fungos, tudo à base de bactérias, etc, etc. Então, tem produtos biológicos tem milhões, certo? Tem os melhores, tem os piores, mas a gente pega esses produtos biológicos e aplica no suco. Só que a diferença de um produto químico, o produto biológico é um organismo vivo. Então, esse organismo vivo, ele precisa de cuidados. O que a gente faz? Por que nos diferenciamos? Porque a gente estuda biologia, estuda física, estuda química. Para quê? Para saber exatamente como esse produto no nosso equipamento ele tem que percorrer todo o percurso desde o tanque até chegar no bico, lá na linha do plantio e cair
da forma correta, no jato correto, na pressão correta, na velocidade correta. Para quê? Para que ele não seja danificado e ele chegue vivo e viável. Viável por quê? Porque ele tem que fazer a função dele. Uhum. Uma pessoa em coma, por exemplo, está viva, ainda o coração bate, mas não é viável, não consegue fazer nada. Então, precisamos que seja vivo e viável. Então, essa é a nossa diferença, que nós temos como core business o equipamento para aplicação de bioinsumos, produtos biológicos. A gente vive disso. Outras empresas, elas pegaram o negócio e falaram, fazer isso parece fácil, vamos fazer. Vamos copiar. Vamos copiar. Então, só para vocês entenderem, dentro do nosso circuito, os componentes que aparecem no circuito do equipamento todo parecem ser iguais aos que tem no mercado, mas são part numbers únicos que os fornecedores fizeram para nós com modificações específicas que a pesquisa da Orion nesse tempo todo trouxe para modificar, de novo, para ser um produto específico para aplicação de biológicos. Então, tudo isso aí é anos de estudo, de engenharia, focados na biologia. Nós temos profissionais dentro da empresa na área de biologia, pesquisando. Hoje temos um laboratório único no mundo, exclusivo para aplicação de biológicos no suco do plantio, que estuda justamente isso, estuda o solo, estuda os micro-organismos, estuda a recuperação desses micro-organismos, como devem ser aplicados, e pegamos esses estudos e levamos para a engenharia. Engenharia, ajusta isso, ajusta aquilo. Essa é a diferença de uma marca que vai te entregar uma solução e um valor palpável. A gente vai lá e carimba assim, aplica, eu vou te entregar mais produtividade. Então, o nosso time técnico, o nosso time, diria mais time comercial, né? Que é o que vai estar na ponta fazendo a venda. Mas o nosso técnico sempre ajuda também na venda, claro. O time comercial, quando ele é treinado para isso, para ele poder explicar por que o equipamento vai trazer esse retorno, né? E nós, como marketing, além das outras funções, temos que preparar esses conteúdos. Chamar a atenção. Exatamente. Preparar o treinamento, preparar o material, fazer materiais com que facilitem o entendimento. E recentemente a gente publicou, se vocês entrarem no Instagram da Orion, vocês vão ver os últimos vídeos. Usamos uma ferramenta que chama GSI, que é um 3D de altíssima definição, para mostrar justamente isso. Ou seja, como funciona cada componente do nosso equipamento, por onde que passa o fluido, que vai acontecer com o fluido, para explicar para quem não conhece ou para os menos entendidos, por assim dizer, a diferença que um equipamento Orion do resto da concorrência e etc. Muito legal. E, assim, pelo que eu vi, a tecnologia, a inovação, você comentou sobre o laboratório, vocês são alguém que estão muito antenado aí com o mercado. Como que vocês enxergam o papel de inovação dentro da Orion? Inovação é uma palavra-chave. A gente precisa inovar. Se não inovar, você, num mercado como está hoje, você simplesmente não cresce. Né? O mercado é muito exigente. E ano a ano ele se torna mais exigente. E você precisa sair na frente. Você sai na frente inovando. Então, o time trabalha duro para trazer essas inovações. E na AgriShow, justamente, a gente apresentou uma inovação, diria duas, assim, uma para o mercado de cana e para o mercado de grãos, que especificamente para as nossas soluções, que são importantíssimas, né? E, de novo, inovações que não somente são bonitas no PowerPoint, elas são efetivas, elas te trazem benefício. É disso que se trata, é você criar algo que gere valor para o produtor, né? E temos um time específico dedicado e estamos trazendo inovações ano a ano. Que bacana. E quais são a grande aposta de vocês aí para os próximos anos? O que vocês acreditam aí? Como que vai estar? Legal. Bom, o mercado, vamos falar de Brasil, o agro brasileiro é um mercado que não realmente, é um mercado que não para,
independente de governo, independente de clima, qualquer fator, o agro ele sempre vai continuar. Eu tiro meu chapéu aos agricultores, porque pode acontecer o que acontecer, ele vai continuar apostando e ele vai continuar plantando na safra seguinte e ele vai. É claro que... O celeiro do mundo, né? Exatamente. Não, e somos. E somos, e eu digo somos porque eu me considero também parte disso, mas é algo interessante que realmente as políticas influenciam, impactam bastante. Não vou criar polêmica em cima disso, mas são um fator que influencia, né? E estão influenciando. O clima é um fator fundamental. Sem clima bom, ou seja, sem a chuva no momento certo, o produtor não colhe. E se o produtor não colher, o preço pode ser o que for, que não vai adiantar nada. Os preços influenciam, tudo influencia. Mas o produtor, o agricultor, ele é um guerreiro que ano a ano ele continua trabalhando. Então, chapéu, né? Sem dúvida, eu tiro o chapéu para os agricultores, de novo, no geral, porque eles estão ali fazendo o quê? Alimentando o mundo. E somos um dos países que, muito pelo contrário que é falado por algumas pessoas que não têm conhecimento, somos o país onde a palavra sustentabilidade é escrita em maiúsculo realmente, né? Prezamos muito pela conservação, prezamos muito pela produção correta, né? E sim, isso é um fato, está constatado em números e podem ver isso nos números. Tenho muito orgulho do agro brasileiro. Sem dúvida, somos um agro exemplo para o mundo. E isso é importante porque muitas práticas que estão acontecendo aqui, como a aplicação no suco do plantio, estão refletindo em outros continentes. E no caso da Orion, a gente está levando a aplicação no suco do plantio para a Europa. Lá na Europa não se fazia, na verdade, agora sim, porque chegamos lá. Aplicação no suco do plantio. Os biológicos se aplicavam apenas em culturas de greenhouse, ou seja, culturas de casas de vegetação e demais. E junto com uma parceira de produtos biológicos lá na Europa, começamos a mostrar para os produtores de alguns países, França, Itália, Holanda, Portugal, que você fazendo esse tipo de aplicação, ou seja, aplicação no suco, você consegue ter maior produtividade. E os resultados mostraram isso. Estamos já com a Orion Europa aberta. Que legal. Estamos começando a produzir equipamentos ainda esse ano para atender o mercado europeu. Então, quer dizer, levamos tecnologia do Brasil para a Europa, estamos começando a produzir lá. Mesma coisa, temos uma fábrica também em Paraguai, que temos um futuro bastante grande para atender o mercado da América Latina através de lá. E o próximo passo, sem dúvida, Estados Unidos, que é um mercado no qual a gente precisa evangelizar, assim como aconteceu na Europa, né? De mostrar para eles que a aplicação no suco de produtos biológicos de forma adequada traz benefícios. Então, esses são os nossos desafios para os próximos, diria, 3, 5 anos. Que bacana. Sabe que eu também tiro o chapéu para o agro. Eu concordo número, gênero e grau, tudo que você comentou. Tanto é que, se a gente for analisar tanto em percentual, quanto que o agro representa para o nosso PIB, e é o mercado que mais está crescendo ano a ano e que tem segurado nós em momentos difíceis na parte de indústria e de comércio, é o agro que segura o PIB aí, o Brasilzão aí. E mudando um pouco o assunto, queria que você falasse quais conselhos você daria para quem está começando no marketing, ou quer ir para a área do marketing, para setores mais técnicos como o do agro. Legal. Bom, para quem está começando, ou para quem tem planos de começar, o primeiro é definir e entender qual que é a área que você quer. Ou seja, sempre é bom ter um foco. E uma vez você se destaque naquela área, talvez seja um momento para você abraçar outras áreas. Mas seja bom naquilo que você quer.
naquela área que você quer, se especialize naquilo. Seja no marketing, seja na agronomia, seja em qualquer área, sempre busque aquilo. E às vezes é difícil, né? As pessoas encontrarem a sua área, né? Fala assim, logo de cara, eu estou estudando, mas eu não sei o que eu quero, já estou quase formando e não sei o que eu quero. Tem esses casos e é difícil. Mas talvez para estudantes que possam ouvir o que eu estou dizendo agora, a melhor forma de você chegar e resolver aquilo que você quer é trabalhando. Estágio, trabalho, experiências, conversas, networking, curiosidade, enfim. Vai chegar um momento que você vai dizer, não, realmente acredito que esse aqui seja meu caminho. Se você resolveu, vai atrás dele. Se especialize. Sempre procure ser o melhor naquilo e depois a carreira vai te levar a abraçar outras áreas. E como eu te falei, em meu caso, eu sempre procurei ser o cara, ser muito bom na parte de aplicação, né, técnica. Eu me destaquei na parte de aplicação e meu nome, assim, eu fico muito feliz de que meu nome é lembrado na área de aplicação. Mas hoje eu não faço isso. Hoje eu sou um cara do marketing, né? Mas, como eu disse, pego toda essa minha experiência, alio com minhas experiências, com as bagagens de marketing e tem um blend bastante interessante para trabalhar. Então, de novo, passo por passo. Primeiro, seja muito bom naquilo, trabalhe, seja, entre aspas, reconhecido naquilo, ou seja, seja um destaque, e depois, passo por passo, você vai abraçando mais o mundo, né? Então, sempre procurem essa paixão, vão atrás dela que tudo dá certo. Bem isso. E para encerrar, eu queria que você falasse aqui para nós o que te move como profissional e o que te inspira para ir além. Olha! Que profunda. Que pergunta! Bom, o que me move como profissional e o que me inspira, sem dúvida, é assim, temos dois lados, dois enfoques nessa pergunta, porque, sem dúvida, o que me move hoje, como tudo, é minha família, né? Eu faço tudo, todos os meus esforços sempre são focados na minha família. Mas não é só isso, né? Ou seja, como eu disse, eu tenho uma paixão por aquilo que eu faço, que me move, corre no meu sangue, né? E é muito forte, né? E me acelera todo dia a querer mostrar mais sobre o meu trabalho, sobre a aplicação, sobre a ciência da aplicação no solo, sobre como marketingar isso, sabe? É algo forte que corre aqui. E eu disse no começo, e talvez não vou mostrar aqui, vocês vão no meu Instagram, vocês veem. Eu tenho tatuagens no meu corpo das minhas paixões, ou seja, eu tenho um pulverizador, eu tenho agronomia aqui, tenho aplicação no solo, eu tenho outro pulverizador aqui. Tem alguma que você consegue mostrar que tá fácil? Não, tenho esse aqui, quer ver? Esse aqui dá para mostrar, esse aqui é o circuito de um pulverizador. Que bacana. Entendeu? Aqui tem, acho que não sei se dá para ver, esse aqui da agronomia, ó, aqui, ó. Uau! Entendeu? Então, com minhas mãos. Realmente está na sua pele. Exato. Isso aqui, às vezes, é difícil alguém entender, né, a paixão. Mas, de novo, não é que você tem que fazer tatuagem para mostrar a paixão. Isso aqui sou eu que é. Mas isso que me move, né? Ou seja, eu sou apaixonado. Então, eu tenho essa força da minha família de querer sempre dar o melhor para eles. E meu esforço é para eles. E, por outro lado, é o meu nome. Ou seja, a minha carreira e a necessidade que eu tenho de mostrar, né? De mostrar quem é Rodrigo Alândia e tudo que ele faz. E não só mostrar. Quando eu digo mostrar, é poder compartilhar daquilo que eu faço. E eu sempre sou muito aberto em ensinar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é ensine. Nunca guardei nada para mim. Eu sempre fui muito aberto. Sempre ensino tudo que eu sei e compartilho meus conhecimentos,
para quem for, sem guardar absolutamente nada, porque acho que é uma forma de agradecer por eu ter adquirido esse conhecimento. Se eu compartilho, eu estou agradecendo o fato de ter recebido esse conhecimento. Então, é isso, né? Esses fatores acho que são os que mais pesam quando falamos de que me move. Que bacana. E você que está aí esperando chegar sexta-feira ou vive aí esperando dar às 6 horas para ir para tarde, nunca é tarde você buscar uma área que você possa ter o mesmo brilho no olhar que o Rodrigo tem. E se você gostou desse bate-papo, por favor, deixe seu like, se inscreva no seu canal para poder conhecer outras histórias inspiradoras como o Rodrigo. E eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a sua presença e passar para você mandar seu recado, seu alô, sua consideração final aí. Obrigado, foi um bate-papo muito legal. Eu agradeço, foi um prazer enorme poder compartilhar, conversar e agradeço o fato de estar aqui falando com vocês e nada. De novo, vão atrás daquilo que vocês sonham, querem, que vai dar certo. Um abraço enorme para todos que estão nos ouvindo e lembrem-se, Orion for Professional Farmers. Isso aí, valeu.